Olá! Esse vídeo tem o objetivo de apresentar um plano de aula que pode ser utilizado na disciplina de Física em uma aula sobre ondas para alunos do ensino básico. Esse plano de aula foi produzido por mim, Misael Cortez, e Felipe Raulino para a disciplina de Pensamento Computacional e Programação Visual do Mestrado Profissional em Inovação em Tecnologias Educacionais do IMD na UFRN. Nessa proposta de aula, após o professor explicar aos alunos as propriedades de uma onda senoidal, como frequência e amplitude, os alunos devem utilizar o laboratório de informática para trabalhar esse conteúdo de forma prática através do software Scratch. No caso da aula proposta, estamos assumindo que os alunos já trabalharam com Scratch anteriormente. Se os alunos não conhecerem a ferramenta Scratch, o professor pode utilizar os cursos disponibilizados pelo portal A Hora do Código. Deixamos o link abaixo para que você possa acessá-lo. Na atividade proposta, os alunos devem desenhar uma ou várias ondas senoidais que variem em amplitude e frequência, utilizando-se de um avatar ou personagem para auxiliar neste desenho. Os alunos poderão criar diversas soluções para os desenhos dessas ondas. Pode ser uma onda única que varia ao longo do tempo em amplitude e frequência. Eles podem desenhar várias ondas com essas propriedades variando de uma para outra, ou podem fazer uma onda em que seja possível controlar o comportamento dela utilizando controles que permitam variar a amplitude e frequência durante o desenho, em tempo real. Além disso, a programação do desenho em si poderá ser realizada de pelo menos duas formas diferentes. Uma, pode ser utilizada a função matemática que caracteriza uma onda senoidal, ou fazendo uso da variação em graus durante a movimentação. Nessa demonstração, iremos abordar uma possível solução em que utilizamos controles para variar as propriedades da onda senoidal e faremos uso da função matemática que a define. Vamos então abrir o Scratch Online para que eu possa demonstrá-la. Então abriu aqui a página do Scratch. Nós iremos aqui no botão Criar. E temos agora o editor do Scratch, onde nós iremos poder fazer a nossa programação do desenho. Caso queira acompanhar, você pode ir pausando o vídeo e repetindo os procedimentos. Inicialmente, vamos mudar o personagem. O Scratch, por padrão, sempre traz o gato como referência, porém existem alguns outros modelos para serem utilizados. Para alterar, clicamos em Fantasias. Depois, neste botão aqui, escolher Fantasia da biblioteca. Como eu quero escolher uma bola para me auxiliar no desenho da onda, eu vou em Coisas, aqui no lado esquerdo, e vou escolher a bola verde. Você pode escolher qualquer outra bola. Depois que escolher, eu clico aqui em OK. Embora não seja necessário, eu vou excluir os gatos, clicando aqui nesse X aqui do lado. Seleciono o gato e clico aqui no X. O outro e clico aqui no X. Agora eu só tenho o ator bola, que é que vai fazer o desenho. Para programar o desenho da onda, vamos precisar criar variáveis, porque queremos que a amplitude e a frequência variem conforme o desejo do usuário. Para isso, voltamos para a tela de scripts. Depois escolhemos variáveis e clicamos em criar uma variável. Vamos criar uma variável de nome A, maiúsculo. OK. E depois vamos criar uma outra variável com F minúsculo para a frequência. O A vai ser para a amplitude. Observe que no painel esquerdo, acima da bola aqui, no canto superior esquerdo, temos dois blocos. Para que fique mais fácil que a gente varie os valores através de uma barra de deslize, vamos clicar 4 vezes em cada um deles para mudar o formato de exibição. Observe então que agora aparece uma barra de deslize aqui, onde eu posso ir variando o valor da variável A, que representa a amplitude, e variar a variável F, que modifica a frequência. Lógico que ainda não vai acontecer nada, porque eu não criei a programação para que use essas variáveis. O desenho da onda irá iniciar quando se clicar na bandeira, nessa bandeira aqui. Então precisamos colocar o bloco que fica aqui em Eventos, chamado Quando Clicar em, e o símbolo da bandeira. A proposta é que após a gente clicar na bandeira, o nosso código, o nosso programa, o desenho, a bola fique desenhando a onda de forma infinita. Para isso, a gente precisa de um controle chamado sempre,
Então eu vou arrastar para cá para que ele sempre execute após o início do nosso código, né, do nosso programa, que ele sempre fique desenhando a onda. Então eu arrastei o bloco sempre. Para fazer desenho a gente usa os blocos aqui da caneta. Então eu preciso, quando eu executar, vocês vão ver que vai ficar mudando a tela quando acaba o espaço. Então sempre que for iniciar uma nova tela, o importante é que apague tudo antes e levante a caneta para a caneta não ficar, a caneta imaginária do Scratch não fique riscando a tela. Outra coisa importante é que sempre que iniciar, a nossa bola ela venha para cá, para essa posição. Essa posição aqui, eu vou definir ela vindo aqui no bloco movimento e eu escolho esse bloco aqui. Vá para, o nosso X vai ser aqui mais ou menos menos 240, que é bem o início da nossa tela. O y a gente vai definir como 0. Depois dessa parte, a gente vai fazer agora o desenho propriamente dito. Então, para isso, eu vou pegar o bloco aqui, repita até que, e daqui a pouco eu explico melhor por que esse bloco, e quero que ele repita um determinado movimento até que chegue ao final da tela. Por isso que eu vou vir aqui em operadores e vou pegar um operador lógico, que seria esse aqui. Eu quero que ele avalie a posição do meu elemento, e aqui em movimento eu tenho uma variável já definida relacionada à posição do elemento, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Aqui, como o nosso desenho da onda ela vai da esquerda para a direita, então eu vou usar aqui a posição X. Coloco aqui, enquanto a posição X for maior do que 239, e aí eu vou escrever esse valor aqui, 239, porque nossa tela ela vai de menos 240 até 240. Então eu quero que o desenho aconteça da esquerda para a direita até chegar em 239 e ele repita, gere uma nova tela, vamos dizer assim, e continue o desenho. Por isso que ele tem esse repita até que. Para que a bola se movimente, o elemento se movimente, eu escolho aqui a opção de mover. E para que ela não se mova tão rápido, eu vou colocar aqui 0.5. Em seguida vem uma etapa, todas as etapas são importantes, mas essa aqui é a que define o movimento, a trajetória que a bola vai fazer e também o uso da caneta, né? Então eu vou pegar aqui um bloco chamado mude y para, porque ele vai mover a bola no sentido de y. E agora eu vou trabalhar com a fórmula. Então eu venho aqui em operadores. Então aqui dentro desse bloco mude y para que está 0, a gente vai usar a fórmula que define a trajetória da onda. Então, para isso, eu vou precisar desse bloco aqui, dos operadores de multiplicação. Depois, pela fórmula, eu vou precisar de 3 multiplicações. Vou pegar a variável A, porque eu preciso do valor dela, que é a amplitude. Vou precisar também do seno, que fica aqui nesse bloco de operadores. A gente puxa esse raiz quadrada de 9. Só um segundo. Pronto, agora deu certo. E aqui eu vou colocar seno de, que seria o seno de π, né? Π de 2 vezes π. Então, nesse caso aqui, eu preciso multiplicar mais uma vez aqui dentro. Então, coloco outra multiplicação aqui, coloco o valor de 2, e aqui eu coloco o valor aproximado de π, 3.1416. Em seguida, a gente vai precisar, na verdade, de uma outra multiplicação aqui também. Pronto. E aqui vai ser 3.1416. E a outra multiplicação aqui é a frequência.
Então eu vou colocar aqui a frequência, uma vez que isso ao longo do tempo, que é a nossa posição de x, que é o que representa o tempo para a gente. Então, definida a fórmula aqui, a gente coloca para usar a caneta, de fato. Então ele vai movimentar usando a caneta conforme ele for mudando esse valor. Então, fazer o repeat aqui do início. Ele vai repetir esse movimento aqui até a posição 239. Então ele vai mover 0,5 passos, vai mudando a posição ao longo do eixo Y, conforme esse movimento aqui definido pela fórmula. E a cada vez que ele modifica esse movimento, ele usa a caneta. Aí ele repete novamente, move 0,5, muda a posição de Y e usa a caneta. Então ele vai fazendo todo esse desenho aqui até a posição 239. Depois que ele chegar nessa posição aqui, ele retorna aqui. Então ele apaga tudo, levanta a caneta, vai para a posição inicial e repete novamente esse bloco e vai ficar fazendo isso infinitamente. Então eu vou iniciar aqui. E perceba que a bola não fez o movimento que deveria. Tá? Olhando aqui a nossa fórmula, existe um erro. O seno de 2 vezes π vezes a frequência vezes a posição, na verdade, o seno de ele tem que multiplicar também a posição, que é justamente o eixo do tempo aqui. Tá? Então eu vou parar aqui, vou retirar tudo isso aqui para poder facilitar a correção. Na verdade, eu vou tirar isso aqui, tudo. Pronto. Agora, eu venho com o seno de isso aqui sai. Vamos começar quase do zero aqui. Então, eu vou colocar aqui 2 vezes isso aqui. Pronto, porque aí vai ficar 2 vezes π. Pronto, 2 vezes π vezes a frequência, vezes a posição de x. Pronto, vamos ver agora se deu certo. Olha só, foi, desceu, subiu novamente, desceu novamente, subiu. Vou variar aqui a amplitude para baixo. E percebam que em tempo real a bola já diminui a sua trajetória. Tá? E se eu aumentar a frequência, opa, aumentei demais. Observe então que ela vai fazendo a trajetória numa frequência dobrada. E quando acabou a tela, ele continua o movimento. Isso acontece por conta do bloco sempre. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e utilizem essa sugestão nas aulas sobre ondas.